Sem né? E aí dúvida. a questão do branding pessoal, que não é só no Google, mas você tem uma série de coisas que são importantes, né? Com certeza. E aí, tipo, já podemos até começar falando um pouquinho do branding pessoal, né? Conta um pouco pra gente do branding pessoal. A gente tem que ter alguma Perfeito. premissa ali de branding? Como que funciona? Acho que o primeiro passo, John, é a gente falar para eles o que que é branding, na verdade, né? Então, branding, gente, tem uma palavrinha-chave ali que é gestão da marca. Por que que eu friso isso? Que as pessoas acham que brand é só o nome, o logotipo, tá tudo certo. Não, você tem que gerenciar. Então, seja uma marca corporativa ou uma marca pessoal, as duas têm que ter esse gerenciamento. A metodologia para criar uma marca pessoal, uma marca corporativa é a mesma. E aí a gente vai pensar, né? Por exemplo, ó, Torre Eiffel. Torre Eiffel é uma marca, por incrível que Sim, pareça, e é o monumento que mais tem visitantes no mundo, em sim, relação aos demais. A marca país também é uma marca. Se não for bem sim, gerenciada, ela perde a credibilidade. Empresas, todas e qualquer empresa precisa ter uma marca. E aí você falou uma palavrinha que é muito importante: reputação. sim. Quando eu quero abrir a minha empresa, eu tenho que primeiro me preocupar com isso. Primeiro eu vou pensar o que, que eu quero entregar, qual é o meu propósito, qual é o posicionamento estratégico da minha marca, qual a imagem eu quero passar no mercado, antes de abrir a minha portinha, tá? Eu Perfeito. faço lição de casa. Então, deixo isso tudo pronto, faço um belíssimo de um plano estratégico, como qualquer empresa faz, plano de negócio, e ponho a minha marca corporativa no mercado. Quando a gente fala de brand pessoal, é a mesma coisa. Eu vou gerenciar a minha marca pessoal. Então, o que, que a gente sente no mercado? Que as pessoas esquecem, elas sabem gerenciar a marca da empresa, mas não sabem gerenciar a marca pessoal dela. E muitas vezes elas perdem oportunidades para não ter essa visão estratégica. Elas perdem a oportunidade de um emprego, elas perdem a Sim. oportunidade de uma promoção, elas perdem oportunidades até no mercado, no network, saber se posicionar e conquistar novos mercados. Então, a pessoa ela tem uma dificuldade com relação a isso. Ela não entende que a marca pessoal dela tem um valor, por incrível que Sim, pareça, além do valor, você tem que saber gerenciar isso para ser mais competitivo no mercado sim, e aparecer cada vez mais. Quando eu gerencio minha marca pessoal, eu tenho claramente qual é o meu mercado, eu sei como eu devo entrar nesse mercado, sei como é que eu tenho que estar atuando internamente, eu sei a roupa que eu tenho que vestir, eu sei a mesa que eu tenho que ter no meu sim. escritório para poder apresentar meu trabalho, o e-mail que eu vou passar. Então, tudo isso é pensado antes de eu me colocar dentro de uma empresa. Então, muitos profissionais esquecem que eles têm uma marca, que essa marca precisa ser trabalhada e valorizada, na verdade, né? Sim, não. E esse é um ponto importante. Eu acho que aqui, Márcia, eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo, na agência mesmo. A gente tinha uma empresa que fazia seleção no RH e muitas vezes a gente sabia que tinha algumas pessoas que mandavam currículo, inclusive para mim, que eu sabia que eles cortavam porque provavelmente eles procuravam a pessoa no LinkedIn, no Google, no Exato. Facebook e por algum motivo eles davam uma Um podada, corte. né? E aí talvez tenha o primeiro ponto do branding pessoal, é que assim, branding pessoal acho que as pessoas não pensam por natureza, diferente de empresa, né? Exatamente. Mas eu acho que isso piorou muito no ambiente digital. Porque a partir do momento que você tem um ambiente digital, antigamente você Exatamente. controlava, né? Exatamente. Você chegava numa empresa na entrevista, basicamente as informações que aquela empresa teria era a informação que você ia passar. Exatamente. E hoje em dia que tá tudo exposto no ambiente digital, né? Então fica bem mais complicado, né? Não, e aí você tem que pensar muito o que você fala, né? O que você posta. Sim, Você vê alguns comentários que não são necessários, e a pessoa acaba até perdendo emprego por causa disso. Isso é um sim, ponto sim, importante, né? Mas uma coisa que você falou é interessante, você falou do currículo, né? sim, Parece uma coisa boba, né? Mas o currículo já é uma mídia sua, da sua marca pessoal. E aí as pessoas, elas não separam um tempinho delas para poder investir no currículo delas, ou seja, com sim, informação, com layout, que tipo de papel, que tem a ver com a identidade dela. Então, às vezes, como eu sou coordenadora de pós, eu avalio os currículos. E eu falo, sim, gente, aonde esse profissional quer chegar com um currículo desse? Porque está totalmente desfigurado. Ele não sabe se ele vai fazer marketing, se vai fazer brand, se vai fazer. Ele está perdido. Então, às vezes, assim, o profissional, por não saber qual o caminho que ele quer, sim, esse é um ponto importante quando a gente fala de branding: qual é o meu propósito? O que efetivamente eu quero fazer da minha vida? O que, que eu gosto de sim, fazer? Eu sempre falo, regra número um, se você descobriu que você gosta de fazer, 80% do caminho está andado, os 20% é estratégia. Tem que saber o que você gosta de sim, fazer. Por quê? Porque a partir daí eu já vou entender mais. Quando a gente gosta daquilo que a gente faz, é automático. A gente lê sim, mais, viaja mais, estuda mais sobre o assunto, porque esse assunto interessa pra gente. sim, Então você se torna um profissional melhor automaticamente. Por isso que primeiro passo, antes de falar de brand pessoal, é você está na sua profissão. Eu lembro que estava dando uma palestra sobre isso, aí chegou um rapaz no meio da palestra e falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, posso. Eu queria estar surfando nesse momento. Eu falei assim, então levanta, não fala para os pais de vocês que eu falei, por favor, tá né? paga,
levanta e vai surfar, porque Sim. você vai ganhar muito mais dinheiro surfando do que você ficar aqui sentado nessa sala de aula, tentando entender alguma coisa. Por quê? Porque quando a gente gosta, é mais fácil de Com encontrar. certeza. Então, esse é o primeiro ponto do brand pessoal. Qual é o seu propósito? Qual é a razão de ser, de você ter se tornado um advogado, um CEO, um publicitário, um designer? O primeiro passo é esse. Defina efetivamente o que lhe dá prazer. Aquela musiquinha do domingo à noite do Fantástico Sim. não te incomoda, porque segunda-feira está chegando? Sim. Tá ótimo, então tá tudo certo. Agora, se ela está te incomodando, para, pensa, revê tudo, porque você não está no seu caminho. Sim. Você tem que encontrar o caminho. Regra número 1. Porque eu conheço profissionais, olha, eu teve uma aluna que falou, você pode falar com meu pai? Ele não está muito bem. Eu falei assim, eu não sou psicóloga. É. Ela falou, não, mas você tem um jeito de falar que eu acho que ele vai entender. Eu falei, tá bom, tu manda bom. ele vir aqui e vamos tomar um café. Ele tinha 55 anos e se percebia assim, que a empresa estava sugando ele enquanto profissional, só que ele estava perdido e tinha medo de sair de lá para perder o salário. Sim. Então, assim, é muito importante, gente, saber exatamente o que quer. E se você tem dúvida, fala na sala de aula, tem dúvida, vai fazer um trabalho de psicólogo de carreira, vai fazer uns cursos, vai entender um pouquinho melhor, que você vai gastar menos, vai investir Sim. mais, você vai ser mais assertivo. Qual o caminho que você vai dar para Perfeito. sua carreira? E hoje em dia já tem psicólogo de carreira Tem especializado psicólogo nisso? de carreira, legal. especializado nisso. Tem esse curso que eu estou fazendo de brand, pessoal, é para dar uma direção já. Isso é importante. né? A gente vai falar bastante, gente, do curso da Márcia, bem interessante, é um curso que ela está colocando agora aí. Quando que está sendo colocado esse curso? Esse curso começou já semana passada, ele Semana é 100% passada. online, ele vai ficar aberto até dia 30/6. Maravilha. A gente primeiro vai falar lote. bastante desse curso aqui ainda, mas na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para poder ir ver. Sem dúvida. Muito bom. E aí, John, a pessoa entendendo o que ela gosta de fazer, é muito mais fácil. Com certeza. Agora, se ela não acertou Sim. com relação a esse pai dessa aluna minha, eu falei, você precisa encontrar um Sim. caminho, você não gosta do que você faz, você está numa profissão que você não quer. Falei, mas eu tenho 54 anos. Falei, nunca é tarde para ser feliz. Sim. Eu falei, é muito mais fácil. Tudo bem que a gente tem que pagar contas, continua pagando contas, não vai abandonar, óbvio. Mas, em paralelo, vamos fazer um trabalho que você vai se encontrando. E depois de 2 Sim. anos ele se encontrou e hoje ele está numa outra profissão, está extremamente feliz. Sim. Porque a gente percebe, a empresa, lógico, o corporativo suga, a gente sabe disso. Se você não souber gerenciar isso, você entra nessa Sim. bancarrota. Não é legal. Então, isso é uma coisa que eu acho importante. Legal. E outro assunto também legal, que assim, eu tive um aluno que, a Belas Artes, ela premia o melhor aluno e dá um curso de pós, por exemplo, né? E na pós, esse aluno ele fez design de produto e fez gestão do design. E quando ele estava assistindo uma aula minha, ele falou assim, posso falar com você, prof? Posso. Eu não quero fazer design. Eu falei, puxa, você foi o melhor aluno de design e você está fazendo uma pós em design. Na sua aula eu saquei que não é isso que eu quero. Olha. Falei, ok, não tem problema, vamos fazer um trabalho. E ele fez todo um trabalho, você não vai acreditar, ele foi fazer INSPER, em finanças. Hoje ele trabalha na área de investimento do Banco Bradesco. E está muito feliz. Que bacana. Esse é o ponto. Sim. Né? Então, regra número 1 é aquilo que eu falei. Tem que gostar do que faz, aí depois você tem que pensar na segunda parte. Que aí nós vamos trabalhar já a estratégia. Qual a imagem que quer passar da sua marca dentro do mercado que você está atuando? Se você é um advogado, a gente sabe que advogado tem lá que usar terno, gravata, taeira, mulher. Mais sério, faz né? parte do mundo deles. Sim. Se é um publicitário, vai de um outro jeito, mais tranquilo, mais leve, né? Uma outra pegada, criatividade, etc e tal. Então, o segundo passo é entender dentro da área que você escolheu, como é que é esse mercado, como é que ele age, Sim. como é que eu tenho que estar dentro desse mercado. Perfeito. Por exemplo, se eu quero trabalhar, eu sempre falo, quero trabalhar com mercado do luxo. Ok, tudo bem, só que você vai ter que se vestir como luxo. Exatamente. Não tem jeito. Fazer. Você tem que chegar, você vai passar, qual a credibilidade se você for passar, se você não está de acordo com o público que está falando. Eu sempre dou um exemplo também muito... se eu vou, por exemplo, no cardiologista, né? Vou lá na clínica e tal, e ele está fumando. Qual a credibilidade que ele está passando a profissão dele? É o dentista banguela, né? Exatamente. Você não vai no dentista banguela. Exatamente. Porque Sim. ele não está cuidando dele, como é que ele vai cuidar de mim? Sim. Então, é isso. Aí eu falo até para os meus criativos, né? O design. Eu vou lá e eu consigo fazer, prof, sou criativo. Eu falei assim, tá bom. Qual é a primeira marca, qual é o primeiro projeto que você tem que estar no teu portfólio? Do meu cliente. Não, o seu. Você tem que mostrar o seu projeto, a sua identidade e mostrar para o mercado quanto você é criativo com relação primeiro à sua marca. Porque aí você vai passar credibilidade.
E eu lembro que um aluno uma vez chegou com um cartão de visita, aquele cartão impresso, Epson, Sim, 3.000 de casa, eu exatamente. tinha todo mundo lá. Falei, cara, você não vai levar esse Não dá. cartão. Porque o que está passando? Quando eu olho, eu falo, nossa senhora, parece cartão de fundo de quintal. Eu falei, não, senhor, Tá aí. melhor não ir com o cartão, porque se você apresentar, você vai passar uma imagem ruim sua. Então, você já está se posicionando de maneira errada. Sim. Então, o segundo ponto do brand é o posicionamento, Com com a certeza. imagem que você tem que passar da sua marca perante o ambiente que você está. Então, e nesse caso, acho que tem uns 2, 3 pontos interessantes nesses assuntos que a gente falou. O primeiro deles é que existem profissões como, sei lá, a pessoa é advogado, né? Tipo, é uma advogada, um advogado, etc. Exato. Normalmente, ele é a empresa. Então, é muito mais fácil ser identificar porque é uma mistura de branding pessoal com um brand profissional ali da própria empresa. Exatamente. Que é diferente, talvez, de um funcionário dentro de uma organização, você acaba não pensando no seu branding pessoal. Exatamente. Então, esse é um ponto super relevante, assim, que existem profissões que são mais fáceis você se identificar, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu falo, antes de entrar no mercado, pesquisa o mercado, né? Sim. Vai entender esse mercado, quem sabe ali você vai enxergar coisas que você não estava enxergando. Uhum. E com certeza não está enxergando. Por isso que eu falo, então, quando a gente fala em termos de posicionamento, é isso, né? Qual é o mercado que eu estou trabalhando e qual é a imagem que eu tenho que ter dentro desse mercado. Perfeito. Seja um ambiente técnico, seja B2B, B2C. Você tem que entender dentro da empresa que você está trabalhando, que mercado é esse, como é que você tem que se portar. Isso é fundamental. E aí o terceiro, tem que ter foco. Aonde você quer chegar. Perfeito. Estou entrando como analista de marketing, né? Estou entrando no mercado agora. Tá bom, Júnior. Eu quero ser diretora de marketing internacional. Ok, você já está objetivando algo a longo prazo, que está certíssimo. Sim. E aí, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer nesse primeiro ano para subir um degrau, para chegar no segundo, para chegar lá na frente e atingir o que eu quero? Então, isso é foco. Então, para ter foco, eu tenho que ler mais sobre o assunto, entender mais sobre o assunto, viajar, participar de congressos, participar de eventos, ficar tem que muito... se relacionar, né, no segmento que você está. Exatamente. E aí, quando você fala se relacionar, uma coisa muito importante, é o networking. Sim. As pessoas têm que te conhecer. Sim. Então, não adianta... eu sempre falo que meu aluno de pós-graduação, ele é tímido. Você vai vencer essa timidez comigo. Você está fazendo uma pós-graduação, não tem como você não se posicionar. Sim. Você vai ser chamado para apresentar um projeto para 3, 4, uma plateia de 100 pessoas. E aí, o que você faz? E aí? Né? Entra em pânico e não vou apresentar? Não, você está fazendo uma pós-graduação, você vai... Isso é só treinamento. As pessoas não sabem que falar em público é treinamento. Né? Então, tem que fazer, não tem que... Cada vez mais as pessoas querem se esconder, não pode, tem que vencer essa barreira. Isso faz parte do brand pessoal. Legal. Então, a gente trabalha, fala, olha, a oratória é importante, o network é importante, como se relaciona nas redes sociais é extremamente importante, ainda mais você colocou isso agora muito claramente. Como eu estou me relacionando? Estou falando a coisa certa? As pessoas estão olhando para mim, estão entendendo o que eu estou falando? Porque tem pessoas que falam e você não entende. Sim. Esse é um ponto perigosíssimo. Tem pessoas que não sabem nem falar, que é outro ponto perigosíssimo. Então, assim, não é para entrar nas redes sociais e... Não, pensa um pouquinho antes. Sim. Quem é o público que você quer falar, como é que você quer se portar, como é que você vai falar efetivamente falando, né? Então, isso é muito importante. Então, o terceiro ponto é o foco. E a outra coisa que eu bato a tecla muito, que tudo e qualquer profissional tem um diferencial. E falar de brand, quando você fala de brand corporativo, a marca corporativa, toda marca corporativa tem que ter uma identidade e um diferencial. Sim. Point. Identidade está falando do logo, das cores, do lettering, tudo, como ele se porta num ponto de venda, numa embalagem, etc. e tal. O profissional também tem que definir exatamente isso. Por quê? Porque ele vai estar em eventos, né? Ele vai estar dentro do ambiente corporativo, ele vai estar se posicionando todos os dias. Qual é o diferencial dele? Tá? Ele fala, ele tem uma dicção melhor, ele escreve melhor. Sim. Ele sabe se apresentar melhor, ele negocia. Ele tem que encontrar o diferencial, porque é isso que vai chamar a atenção no mercado com relação ao profissional. Isso tudo está linkado, né? E vai abrir portas, né? Exato. Nossa, com certeza absoluta. Então, está linkado lá. Eu tenho propósito, tenho posicionamento, foco, diferencial. Se essas 4 palavrinhas que eu falo assim, gente, isso é fundamental. Começa com essa lição de casa. Prepara isso. Sim. E fica forte. Aí, depois, vamos pensar no planejamento estratégico. Perfeito. Igual da empresa, a gente faz igualzinho. Como a empresa faz lá, o primeiro passo é, vamos falar um pouquinho da nossa marca, vamos estudar o mercado, quando o pessoal faz a questão da pesquisa do macro e microambiente, né? Igual. Igualzinho. Eu tenho que entender o meu mercado, eu tenho que entender o meu ambiente, o que está acontecendo. E não só no Brasil, lá fora. Aí o pessoal fala, mas lá fora eu não estou lá, mas você tem internet, não tem desculpa. Sim, né? Exatamente. Você tem lá o Google, que está seu parceirão hoje. Então, você tem condições de entender o que está acontecendo lá fora para você se posicionar também. Com certeza. Isso faz parte do processo do brand pessoal, né? E tem que se encarar como um produto. Mas tem que transcender esse produto para uma marca.
Porque eu sempre falo essa frase, muito além de produto e serviço que nós compramos são marcas, não Exato. adianta, né? A gente paga mais por produtos de marcas, né, hoje, que são iguais a outros. Exatamente, esse é um ponto que a gente discutiu muito, né? Às vezes você paga lá, por que você paga um iPhone, não paga um Samsung? Porque o iPhone tem minha filha tenta me convencer o tempo todo porque ela quer pegar o meu atual, entendeu? Ah, beleza. Ela vai ganhando Esperta, no né? papo, Esperta, né? sem dúvida nenhuma. Mas assim, esse é o ponto. A gente tem que se posicionar dentro do mercado que a gente está atuando, mas de uma maneira mais. Eu sempre falo, chega no mercado como gente grande. Não chega meia boca, porque você vai ser lembrado como meia boca. E é a pior coisa que pode acontecer para uma marca pessoal. Sim. Então, se você está preocupado com a sua reputação, e o Papa do marketing fala isso, o Kotler, né, que eu tive o prazer de conhecer, ele fala exatamente isso. Antes de abrir uma empresa, antes de lançar uma marca no mercado, produto, serviço, qual é a reputação? Se preocupa com a sua reputação. Perfeito. E a gente, marca pessoal, isso que você falou, você tem que se preocupar muito. Por quê? Porque eu estou na internet hoje em dia. Sim. Então, dependendo do que uma palavrinha mal falada, nossa, é gestão de crise na certa. E se você não sabe, e aquela pessoa que se esconde, não falei nada, também pior coisa. Tem que se posicionar, pedir desculpa, vamos rever, vamos conversar. Porque senão trabalho. você... Exatamente. É que nem currículo. Eu falei, gente, currículo é uma mídia sua. Já que você não tem grana para investir numa campanha, é mídia. Exato. Então, faça com que esse currículo seja muito bem trabalhado. Escreva melhor. A pessoa fala, sou vendedora. Cara, você pode vender várias coisas. Sou vendedora da DocStock. Não, mas eu faço um projeto de design interior também. Eu faço atendimento ao cliente. Descreva melhor as suas atividades, que mais assertivo vai ser a possibilidade de você encontrar outra coisa no mercado. Entendeu? Sim. Acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu acho bacana a gente comentar é... A gente entra nos ambientes corporativos e o que a gente mais sente e vê o tempo todo é as pessoas falando, mas aquela pessoa é incompetente, só ela é competente. Isso é um problema também. Essa coisa, assim, a gente tem que entender o seguinte, todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem as suas dificuldades, mas não entra numa empresa e entra como todo mundo tá indo, tipo assim, tá todo mundo lá tóxico, falando um monte, né, falando mal. Faça o seu melhor sempre. Perfeito. Que alguém vai enxergar. Esse é o meu ponto. Não entra nessa bancarrota, porque sai na internet falando mal. Não faça isso. Faça o seu melhor. Começa arrumando a sua própria cama, né? Exatamente. Sabe? Porque aí você prova o que você é, por que você está no mercado e o que você está fazendo. Exato. Então, isso é muito importante. E isso é uma das coisas que eu falo muito. Eu vejo alunos criticando a sua faculdade, por exemplo, falando mal lá nas redes da sua faculdade. Ele se forma lá. Fala, cara, tinha tantas outras faculdades, por que você se formou na faculdade que mais você vem malhando esses anos todos? Sim. E hoje a gente tem os dados, né? O LinkedIn está pegando os dados e vê quem é você, o que você está falando. Sim. As empresas não vão querer contratar um cara reclamão, uma menina reclamona. Exato. Será que o RH não olha um funcionário e fala, olha, ele reclamou da última empresa, ele reclamou da empresa anterior, ele reclamou da faculdade. Exatamente. Esse é um ponto extremamente importante. E quando você faz esse planejamento, você faz essa pesquisa, analisa o macroambiente, o microambiente e faz um SWOT para você, isso também é muito importante. Legal. Porque você se encontra. Você fala, nossa, de repente eu percebo que todo mundo mora em São Paulo, né? Mas tem vida fora de São Paulo. Sim, com certeza. De repente depois da pandemia, mais ainda, né? Exatamente. Eu posso encontrar um outro lugar que eu posso ser a profissional diferenciada nesse lugar que é pequenininho, que eu vou ajudar as empresas, inclusive o ambiente, a crescer. Sim. Né? Então, as pessoas...